no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Você que pode, coloca aí Joel capítulo 2, aleluia Jesus, verso 28 em diante. Nós estamos felizes porque Deus está neste lugar, amém? Glória a Deus. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Verso 32: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, aqui nós oramos e nós pedimos, fala conosco nesta noite. Manifesta, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Nós desejamos, ó Pai, a Tua presença. Nós desejamos, Senhor Jesus, a Tua glória, a Tua graça sobre as nossas vidas. Por isso manifesta, Senhor, em nós e através de nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estava procurando uma palavra, buscando uma palavra, e hoje é praticamente o encerramento da série Aviva-nos. E o verdadeiro avivamento, ele vem através da palavra em nós enxertada, e também através do arrependimento, do nosso arrependimento. Se você for pegar o livro de Joel, do profeta Joel, é um livro profético. É um livro profético que vai falar um pouquinho sobre a nação de Israel quando plantava, e ali vinha os gafanhotos, cortador, migrador, destruidor e devorador, e devorava e cortava e destruía a plantação. E a história vai dizer que Deus, Ele disse à nação de Israel que iria restituir os anos que o havia sido consumidos. Deus iria restituir todo o prejuízo de Israel. Sabe, queridos, hoje eu me peguei pensando um pouco sobre a nossa vida. Nós fazemos planos, todos nós temos sonhos, todos nós projetamos o nosso ano. Alguns pegam no final ou no começo do ano e faz o seu projeto de vida para aquele determinado ano. E eu tenho a certeza, assim como eu, vocês também fizeram um plano. Vocês projetaram o seu ano de 2020. E Deus, mais uma vez, Ele provou que é Ele que faz o que Ele quer sobre a nossa vida.
Porque o maior plano, nós devemos entender, é aquele que vem de Deus. Esses dias eu estava falando aqui sobre a maioria das vezes Deus ele manifesta da forma que nós no momento nós não entendemos. A Bíblia vai dizer que capítulo 2, verso 12: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A palavra de Deus está dizendo sobre um povo que estava plantando, que estava projetando o seu futuro, a sua vida. Mas aí passaram os gafanhotos e roubaram aquilo que pertencia àquela nação, aquele povo. Mas Deus ele vem e ele vai dizer aos seus filhos: eu vou restituir tudo aquilo que foi roubado. Por isso Deus está mandando dizer: não deixe o desespero entrar no teu coração. Não deixe o desespero entrar no teu coração, na tua vida, na tua família. Não permita que isso aconteça, por mais que você projetou. E parece que nos dias que nós estamos passando, estamos tendo algumas percas na área material da nossa vida. Talvez o desemprego chegou até você. Talvez aquele sonho que você projetou para esse ano já ficou comprometido pela circunstância, pela adversidade, pelo momento que estamos vivendo. Mas é justamente o que Deus ele vem tratar com o profeta Joel, apontando para a nação de Israel. Deus disse a Joel: eu vou restituir todos os anos foram roubados de vocês. Deus está dizendo para Joel: confia em mim. Só que nesse processo Deus disse: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Esse é o tempo, queridos, não é tempo de pensar em coisas materiais e físicas que são passageiras, mas é o tempo de olhar para a nossa vida espiritual. Deus estava falando comigo nesses dias que esse é o tempo aonde nós devemos prestar atenção no maior plano de vida que nós devemos ter, que é o plano espiritual e eterno. Deus me fez olhar no âmbito espiritual e também aqui no terreno, no material, e Ele disse: se você tiver algumas percas, esse é o momento que eu estou mostrando para a humanidade que o maior plano não é o físico e terreno. O que vocês devem projetar, na verdade, sempre é a sua vida espiritual. Porque o maior avivamento está no nosso espírito. E quando nós estamos alinhados no espírito do homem com o espírito de Deus, o avivamento vem, a alegria vem, a esperança vem. Aqui no verso 12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha só o que 2 Crônica 2,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque no passado nós, como povo de Deus, talvez nós não clamávamos a Deus com o entendimento que tem que haver a conversão, tem que haver o arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, é tempo de conversão, é tempo de olhar para o céu, para as coisas do alto. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo ele vai dizer no livro de Colossenses, no capítulo de número 3. Colossenses 3, verso 1 vai dizer assim: a união com Cristo glorificado, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós vamos observar que esse é um tempo oportuno para realmente voltar à nossa origem. Viver não de acordo com planos da terra, porque se Deus nos abençoar, eu não estou ministrando contra a bênção de Deus material. Eu só estou dizendo que nós não podemos fixar os nossos olhos sobre a terra e esquecer das coisas do alto, porque não há avivamento na terra, não há avivamento que não venha do céu. Porque quando nós vamos buscar a Deus e nós buscamos um verdadeiro avivamento, a primeira coisa que tem é acender a lamparina em nós, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai nos direcionar as coisas que precisam ser arrumadas dentro de nós. E o Espírito Santo ele vai denunciar através da sua lâmpada acesa em nós. Ele vai denunciar coisas que devem ser jogadas fora da nossa vida. Porque não há lâmpada que se coloque debaixo de alguma coisa. A Bíblia diz que todas as lâmpadas acesas, ela fica no alto para clarear tudo. Se nós queremos um avivamento, pastor, eu quero ser avivado, eu quero voltar à essência, e esse é o tempo disso. Eu quero voltar à origem, eu quero voltar a ter o meu tempo com Deus no meu secreto. Eu quero, pastor, eu acabei deixando de lado, eu acabei negligenciando nesta área da minha vida. Eu quero voltar a ler a Bíblia, eu quero voltar a estar face a face com o Senhor. Querido, esse é o tempo de olhar para o alto. Versículo 13 do verso 2 de Joel diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Estou
tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reúne os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, mas para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Aqui Joel está falando sobre o ajuntamento do sacerdote e do povo, e Joel está dizendo que é para todos estar no mesmo propósito. E aqui a Bíblia diz: saia o noivo da sua recâmara. Jesus, através das suas manifestações, Ele está apontando a sua volta, porque o livro de Joel, capítulo 2 de Joel, está dizendo sobre algo profético, falando da promessa do derramamento do Espírito. Mas você vai observar que tem uma trombeta aqui anunciada. Aqui Joel está falando do que acontecia na época, e também já através da revelação, Joel já está falando do final dos tempos, já está falando sobre os acontecimentos esses que nós falamos aqui sobre isso, porque Jesus, Ele venceu a morte, Ele foi ao inferno, tomou a chave da morte, do inferno, da mão do diabo. E hoje Jesus, se você ler o capítulo 7 de Daniel vai dizer que ele via Jesus subindo nas nuvens até o trono. E João chorava no Apocalipse falando: ninguém é digno no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, para abrir o livro dos 7 selos, porque o livro dos 7 selos era o livro do domínio da terra. Então teria que ser alguém que passou pela terra, que vencesse a morte. Por isso Jesus, ele teve que nascer do ventre de uma mulher, porque se Deus colocasse o seu filho amado, porque Deus teria poder para colocar Jesus sem precisar usar o útero de uma mulher. Porém, somente algum humano sem pecado poderia pagar o preço e poderia resgatar o domínio da terra, porque senão aquilo que João escreve não tem sentido. Não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que era digno de abrir o livro dos 7 selos. Mas espera aí, pastor, Deus não estava no seu trono? Estava. E não havia dignidade em Deus em abrir? Claro que havia. Porém o livro era o livro da terra. Então somente alguém que passasse pela terra, somente alguém, por isso que Jesus, ele teve que nascer da Virgem Maria, passar pelo útero de uma mulher de uma forma milagrosa, e crescer e cumprir o seu propósito maior. E ali a Bíblia vai dizer que no tempo da grande tribulação será aberta aqueles selos, 7 selos. O primeiro selo é o cavalo branco, apontando para Jesus, aquele que tem uma coroa na sua cabeça,
aquele que veio para vencer e venceu. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que vai falar de guerra. O terceiro cavalo é o cavalo amarelo, que vai falar da fome. O quarto selo é o cavalo preto, que vai falar da morte. O quinto selo vai apontar para os mártires, homens e mulheres, que morreram por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. E o quinto selo do Apocalipse vai dizer que João viu eles debaixo do altar, pedindo a Deus para que Deus fizesse justiça. E Deus falava para eles: ainda não se deu o número daqueles que devem morrer por causa do meu Evangelho. O sexto selo vai falar sobre a manifestação de Deus sobre a humanidade da terra. Alguns vão se esconder no meio de rochas e vão pedir para Deus a morte. Pastor, por que é que você está falando do Apocalipse? Porque é nesse tempo que Deus ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E haverá sinais no céu, na terra, haverá sinais no mar, haverá sinais nas águas doces, haverá sinais. A primeira trombeta está falando da terra. A segunda trombeta vai falar do mar. A terceira trombeta do Apocalipse vai falar das águas doces. A quarta trombeta vai falar com respeito a esses sinais que eu li, no sol, na lua e nas estrelas. E aí João escreve dizendo que depois dessa quarta trombeta virão 3 ais. Virão 3 ais das suas trombetas. Porque aí as coisas acontecerão na humanidade. O primeiro ai, esses mesmos gafanhotos irão atacar os homens. Irão atacar os homens que estiverem na terra. A sexta trombeta vai falar sobre as 2 testemunhas que será. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse 11. Apocalipse 11. Verso 3 em diante. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente devem morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem.
as duas testemunhas do Apocalipse, pastor? Vamos encontrar a primeira testemunha, Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7 vai falar quem é a primeira testemunha. Só para você entender, antes da gente ler Êxodo capítulo 7, Apocalipse diz que 3 anos e meio, quando o anticristo se levantar sobre a terra, haverá paz. Por 3 anos e meio vai ter uma moeda só. Por isso não vai faltar dinheiro. Os vencedores já estão com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Vai sobrar carro, vai sobrar casa, vai sobrar tudo sobre esta terra. E será 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio de uma falsa paz. Mas aí Deus, ele vai selar 144 mil das tribos que estarão aqui na terra, porque acontecerá o maior avivamento de toda a história humana. Será nesse tempo de 7 anos de grande tribulação. E Deus enviará 2 testemunhas, que estará sobre a terra fazendo prodígios, sinais e maravilhas. 2 testemunhas que irá alcançar muitas almas nesse tempo. E o Apocalipse fala que uma testemunha é aquela que converteu a água em sangue. Está aí na sua Bíblia, Êxodo 7:17, diz assim: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Primeira testemunha do Apocalipse é Moisés. A segunda testemunha está no livro de 1 Reis 17. 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Essas serão as 2 testemunhas. E o que acontecerá com elas, pastor? Apocalipse 11 diz que o anticristo irá perseguir essas 2 testemunhas, e todos aqueles que falarem no nome de Deus serão perseguidos. E no final dos 7 anos, para apontar a volta de Jesus, o anticristo irá matar as 2 testemunhas
Elias e Moisés, e crucificar como foi feito com Jesus, colocar no alto da cruz e ali deixar exposta. Mas o livro de Apocalipse diz que em 3 dias e meio eles ficarão mortos. Mas quando completar 3 dias e meio, olha só o que Deus ele vai fazer com os dois. Versículo 12 do capítulo 11 de Apocalipse. Versículo 11 do capítulo 11 diz assim: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que vem sem demora o 3º ai. O que seria o 3º ai, pastor? O 3º ai será a 7ª trombeta, que será a volta de Jesus, a segunda vinda. E por que o 3º ai, pastor? Porque o 3º ai está falando do juízo final. Do juízo final. É nesse tempo da grande tribulação que Joel profetiza que derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Por isso, por muito tempo, nós cristãos aprendemos que quando a igreja fosse arrebatada, quando os vencedores, melhor dizendo, tivesse o rapto e subisse com Jesus, o Espírito Santo seria tirado da terra. Mas isso não é verdade, porque o maior avivamento que vai acontecer vai ser nesses dias. Porque até esse tempo da grande tribulação, Deus ele estará dando oportunidade para que todos sejam salvos, para que todos sejam salvos. Olha só o que Mateus capítulo 17 ele vai escrever. Mateus capítulo 17 ele vai escrever assim: Mateus 16, 24, Jesus dizendo aos seus discípulos: então disse Jesus: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou seja,
Jesus está falando aos seus discípulos: quer ser salvo? Morra para você mesmo. Quando nós temos consciência que nós não estamos vivendo a vida que nós gostaríamos, é porque nós estamos perdendo a vida por amor de Deus. Agora, quando tem o outro lado, quando a pessoa fala assim: a minha vida está muito boa, a minha vida está maravilhosa, esse é um sinal que ela está vivendo da forma que ela quer. Mas aqui Jesus disse aos seus discípulos: isso aqui é somente para quem é discípulo. Você quer ganhar a sua vida? Então você deve ter esse sentimento que parece que eu estou perdendo a minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: só parece. Você está ganhando uma vida eterna. Enquanto muitos estão vivendo de acordo como pensam, acham e querem, estão olhando o momento da vida, olhando o cronos, o tempo aqui. Deus está chamando filhos para ser discípulos, para ser embaixadores. O que é um embaixador, pastor? O embaixador é aquele que defende os interesses da sua terra em uma terra estrangeira. Embaixadores são aqueles que defendem os interesses da sua terra em uma terra estrangeira. Por isso que nós manifestamos o reino do céu aqui, porque a nossa terra, onde a nossa origem não é essa terra pecaminosa, mas é o céu. A nossa origem é o Pai. Por isso nós defendemos os interesses do Pai sobre esta terra estrangeira. Abra sua Bíblia comigo, Lucas 17, verso 33, o último texto para a gente encerrar. Estava na minha casa, meditando na palavra do Senhor, Deus estava falando comigo. Diz assim: quem quiser perseverar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntarão: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Como assim, aonde estiver 2 numa cama, um será? Sabe, queridos, quando nós falamos sobre o rapto da igreja, sobre o arrebatamento dos santos, aí Jesus está falando sobre isso aqui. Está falando, Luane, que tem 2 fazendo a mesma coisa, e um será levado e outro deixado. 2 em uma cama, 2 no campo e 2 em uma eira. Por quê? Mas pastor, os 2 estão na mesma situação. É a mesma questão da parábola das 10 virgens.
O noivo vem e encontra as 10 dormindo. A diferença é o azeite. A diferença aqui é a intenção do coração. Porque nem todos que faz obras para Deus reinará com Deus, com Cristo. Porque a Bíblia diz que as obras passará pelo fogo. Porque tem muita gente fazendo obra por si própria e não porque Deus pediu para que faça. Quando chegar esse dia aqui, é isso que está falando, vai ser separado o joio do trigo. Quem é trigo? Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que ouviram a voz de Deus e está fazendo a obra que Deus mandou. Porque tem muita gente não fazendo a obra que Deus mandou, mas está fazendo a obra que Ele quer fazer. Então, conselho: não faça o que Deus não pediu para você fazer. Não tenha na sua mente que você está fazendo a obra de Deus, porque vai chegar ao dia, pessoas vão dizer: mas eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, o maior avivamento é a gente se alinhar com a vontade de Deus. Porque não adianta eu fazer algo para Deus que Deus não me chamou para fazer. Se for assim, eu estou fazendo para mim próprio. E aqui vai dizer a Bíblia que chegará o dia que o fogo ele vai provar as obras. As obras daqueles que fez porque quis fazer, mas Deus não pediu. Na verdade, Deus queria que a pessoa fizesse outra coisa, mas ela insistiu fazendo isso. E vai chegar na hora ali com Deus, com Jesus, e vai falar: eu fiz, eu era isso na terra, eu pregava, eu fazia isso, eu fazia tudo. Mas aqui eu quero profetizar que nós, queridos, através do avivamento interno, porque o avivamento não é aquela pregação que as pessoas rodam, pulam, não é isso. O avivamento é quando a palavra ela entra em nós, e dentro de nós, através do Espírito Santo, ela cria vida. E nós entramos em um lugar, em um ambiente onde ninguém nos vê. E ali Deus ele começa a revelar tudo o que Ele quer para nós. Você observou, Lucas, que Abraão saiu da terra perto do seu pai, porque ele era íntimo de Deus e sempre estava próximo. E Deus olhou para ele e disse: eu quero que você saia daqui e vá a uma terra. Mas Senhor, para que terra? Ainda eu vou te mostrar. Queridos, os íntimos de Deus obedecem sem ver a terra. Aí Noé salvou a sua família, porque Deus olhou para todos e Deus queria matar todos. Mas Deus encontrou Noé íntegro e reto, temente a Deus. E Noé também, por ser íntimo de Deus, Deus disse: eu quero que você construa uma arca. Ele foi e construiu, e a sua família foi salva. O maior avivamento que eu estou falando aqui, queridos, para as nossas vidas, é em um ambiente onde ninguém está te vendo. Ninguém, que eu falo no âmbito terreno, físico. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida quando você tem uma vida com Deus em um lugar secreto. Tem muitas pessoas que só ouvem a pregação,
quando estão dentro da igreja ou quando estão rodeados de pessoas, não têm o hábito de se trancar um pouco com Deus, porque na verdade, há um tempo atrás, muitas pessoas falavam assim, o que mais as pessoas falavam era: eu não tenho tempo. Aí Deus, ele trouxe essa pandemia para mostrar para nós que o problema não é o tempo, mas o problema é a falta de paixão por Ele. Porque nós escondemos aquilo que somos atrás de uma desculpa, mas Deus, ele nos conhece por inteiro, quem realmente nós somos, que nós não queremos estar com Ele. Para nós não sermos avivados por Ele, não é por causa do tempo, é porque nós deixamos Ele de lado por causa de consumir tantas outras coisas. Eu quero apelar à igreja do Senhor aqui, a dizer a vocês: desliguem os seus celulares, pelo menos 1 hora por dia, e se tranque no seu quarto, porque os nossos celulares têm nos tirado de Deus. Nos aviva. Você percebe quando uma pessoa está cheio da presença de Deus? É quando ela quer orar, é quando ela quer adorar, é quando ela quer fazer jejum, é quando ela está disposta, ela se enche de paixão por Ele. Por quê, pastor? Porque ela entendeu que não há avivamento fora do secreto, não há avivamento no individual, no pessoal. Deus, ele salva todos, mas Deus ele trabalha no indivíduo. Deus ele trabalha somente Ele e você em um lugar, em um ambiente que você escolhe para estar com Ele. Nós podemos estar no meio de muitas pessoas, mas vir sobre nós uma emoção. Você já reparou que quando você se fecha no quarto, não tem espaço para emoção? Porque ali ninguém está nos vendo. Ali você fala das suas limitações, ali você fala das suas fraquezas, ali você fala das suas falhas, ali você olha para Ele e você diz: Senhor, me perdoa. Ali está acontecendo o avivamento de verdade. Não é no ajuntamento de pessoas aonde nós estamos juntos. Não que isso seja padrão, pode ser que aconteça, mas nada do que acontece no meio das pessoas que não venha de um lugar secreto, que não venha de um ambiente fechado com Deus. Seja radical nesses dias, aproveite o seu tempo, construa algo eterno para você e para a tua família. Deus está falando uma mensagem para mim, que eu vou estar ministrando daqui alguns dias, sobre construir algo eterno para Deus. Talvez nós estamos preocupados com tudo, como vai ser o meu amanhã, o que serão dos meus filhos, o que será disso e daquilo, e nós nos esquecemos de edificar algo que é eterno. E não há objetivo maior da parte de Deus que não seja estar nos chamando para mais perto dele. Eu não sei vocês, mas eu sinto isso. Eu sinto Deus chamando os seus filhos para esquecer a correria de fora, externa, e ficar dentro de casa com Ele, porque Ele tem saudade de você que é filho. Ele tem saudade da sua adoração sincera. Ele tem saudade da sua adoração que toca ao céu.
Ele tem saudade daquela verdade que só você consegue expressar a Ele. Ele tem saudade das suas lágrimas quando ainda você derramava, conseguia chorar na presença. Mas muitas coisas vieram e hoje nós estamos dizendo: não tenho tempo. Agora Deus parou tudo e está olhando para nós e perguntando: o que é que eles vão falar agora? Meus irmãos, entenda no mundo espiritual o que eu estou dizendo. Assim como Joel, ele disse: não rasgue as suas vestes. Não queira fazer coisas que todos vão ver, mas rasgue o teu coração. Você entende isso nesta noite? Não rasgue as suas vestes. A questão aqui não é de atitudes externas, não é atitudes que nos revelam a pessoas, mas a questão agora aqui é atitudes que pessoas não conseguem ver aquilo que está em nosso coração, mas Deus está olhando para você e está dizendo: ali estão os meus filhos que entenderam toda essa parada mundial. Para quê? Para que não se rasgue as vestes mais, mas que se volte a rasgar o coração. Porque às vezes nós queremos entender o que Deus quer fazer no mundo, sendo que na verdade nós só precisamos saber o que Deus quer fazer em nós. Às vezes eu quero saber o que Deus quer fazer na cidade onde eu moro, no país, na nação onde eu moro, ou em outras nações, mas aí eu não paro para pensar e para olhar para mim, acender uma lâmpada. Deus está falando muito comigo nesses dias, nesse sentido: filho, esse é o tempo de cada um acender a sua lâmpada no seu interior. Eu não posso querer clarear a vida dos outros, eu tenho que acender em mim, porque Deus, Ele quer agir em mim. Eu não tenho que saber o que Deus vai fazer nas nações antes que eu saiba o que Deus quer fazer em mim. Esse é o avivamento que os filhos do Senhor precisam. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós sentimos a Tua glória neste lugar, Pai. A Tua presença é real, através da ministração da Tua santa e poderosa palavra. Palavra, Senhor, que vem de encontro à nossa alma e ao nosso espírito. E nós, como filhos sensíveis, filhos maduros, nós estamos entendendo tudo que o Senhor está fazendo. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, trazer a gente para um lugar de avivamento. Porque avivamento não é uma pregação eloquente. Avivamento não é um louvor cantado por pessoas profissionais. Avivamento não é um lugar de barulho. Na verdade, o avivamento, ele é causado num silêncio. O verdadeiro avivamento, ele é feito em uma calmaria do coração, aonde nós entramos em um lugar. O avivamento se chama um lugar. Quando nós estamos aqui, Senhor Jesus, nesta série, nesse último dia da série Aviva-nos, nós estamos clamando: aviva-nos. E aí o Senhor disse aqui no livro de Joel que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Por quê? Porque o coração deles estaria rasgado diante do Senhor, porque haveria arrependimento de pecados, porque haveria, Senhor Jesus, conversão dos seus maus caminhos. Meu Deus, que o Senhor venha trazer à nossa mente o entendimento o que é avivamento. Porque o avivamento não se trata de algo momentâneo.
Não se trata de línguas estranhas por algum momento, mas o verdadeiro avivamento se trata de eu entender quem é o Senhor, e de eu entender qual é a sua vontade. Mas para isso tem que acontecer a metamorfose, a metanoia, a mudança de mente, a renovação da nossa mente. Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar entendimento hoje, para que nós possamos, ó Deus, experimentar, porque a tua vontade ela é experimentada. Senhor, o desejo do meu coração é que todos experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas nós devemos entrar em um lugar seguro contigo, em um lugar secreto, em um ambiente cheio da tua glória. E o véu do templo se rasgou para que essa glória entrasse em nosso quarto. O véu do templo se rasgou para que essa glória invadisse o nosso lar. O véu do templo se rasgou para que essa glória invadisse os nossos filhos. Mas, Senhor, por causa das distrações, nós nos perdemos na direção da nuvem. Mas nesta noite é uma noite de alinhamento dos teus santos. E nós estamos dizendo: Pai, eu quero a sua glória, eu quero a tua presença, eu quero o seu cabote, que é a tua manifestação. Nós não queremos poder, Senhor. Assim como Moisés disse: eu quero o Senhor comigo. Eu não quero unção para curar somente. Eu quero, Senhor, a tua presença em mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Quero orar agradecendo a Deus por esta noite. Espero que Deus falou ao coração dos irmãos e que você venha experimentar tudo isso que foi falado. Leve para um ambiente onde estará você e o seu pai. Nesse ambiente a cura, a libertação, há tudo. Aonde ninguém precisa pôr a mão na sua cabeça. É você que coloca a sua cabeça no colo do Pai. E ali o Pai te dá carinho, amor. O Pai enche o teu coração de alegria. Porque quando nós entramos na glória, que nem aqueles cultos, aqueles ambientes, aquelas vigílias, que você nunca esqueceu. Você sempre lembra aquele dia: meu Deus, eu não queria que acabasse. Quando eu encontrei Deus em um lugar, é exatamente isso que Deus quer fazer conosco. Vamos agradecer a Deus. Pai, aqui nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por todos os teus filhos, por todos os lares aqui representados, Pai. Senhor, que esta glória invada estas casas, estas famílias, e que haja o desejo do nosso coração de entrar em um ambiente de glória, de adoração, de louvor, aonde realmente, Senhor, nós somos os teus filhos e o Senhor é o nosso Pai. Esse lugar não é vestes que se rasgam, mas é o coração que é exposto a Ele. Tira as nossas aparências, Senhor. Assim como o Senhor disse à igreja de Sardes: tem aparência de que vive, mas na verdade está morta. Mas nós que estamos nos esforçando, perseverando, Senhor Jesus, e nós crucificados contigo,
às vezes pensando, eu estou perdendo a minha vida, mas o Senhor nos trouxe o entendimento que nessas pessoas está acontecendo a vida eterna, está fluindo a vida eterna, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Fique na paz, no nome de Jesus.